Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que mexe com as estruturas da educação que a gente conhece. A proposta é ousada: reinventar a escola, para muito além dos muros da sala de aula. Olha só que paradoxo interessante. A gente nunca precisou tanto de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a educação parece estar em crise. Essa é a pergunta que a educadora Vera Kandal joga na mesa. E essa sensação é muito forte aqui na América Latina, né? A gente vê mais gente tendo acesso à escola, o que é ótimo, mas parece que tem alguma coisa que não fecha. Vamos tentar entender isso melhor. Para começar, vamos dar uma olhada nos sintomas, sabe? Aqueles sinais que a gente vê no dia a dia e que mostram que o modelo atual, bom, já não está dando contra o recado. E os sinais são bem claros, né? A gente ainda fala de analfabetismo, de um monte de gente que abandona a escola, mas o problema vai mais fundo. Pensa na diferença brutal entre as escolas, o abismo de oportunidades que existe. E talvez o sinal mais revelador seja esse último ponto, a tendência de tratar a educação como se fosse um produto qualquer, uma mercadoria que se compra e se vende. E é justamente aí que a Vera Kandal bate forte. Essa ideia de que a solução é simples, é só aplicar uma lógica de mercado na escola, sabe? Falar de competição, de eficiência, como se fosse uma empresa. Para ela, isso é como tratar só a febre, sem olhar para a infecção. Essas reformas não chegam nem perto da raiz do problema. Ok, então se a solução não é essa, qual é a verdadeira causa dessa crise toda? Agora a gente entra no diagnóstico que a autora faz. E é aqui que a conversa fica bem interessante. Aqui está o pulo do gato do pensamento dela. A Kandal argumenta que a escola carrega uma espécie de gene pedagógico que ficou velho, ultrapassado. A escola foi pensada lá na sua origem para ser monocultural. O que isso quer dizer? Que ela foi feita para valorizar e reproduzir um único jeito de ver o mundo, um único tipo de conhecimento, que historicamente é o da cultura branca europeia masculina. Toda a riqueza das outras culturas que formam a nossa sociedade acaba ficando de fora. E quando a gente coloca as duas coisas lado a lado, o contraste é gritante. De um lado, o projeto da escola, tudo igual, padronizado, rígido, empurrando uma única visão de mundo. Do outro, a realidade da vida, da sociedade, diversa, cheia de gente diferente, plural, dinâmica. Fica claro que a escola e a vida real estão caminhando em direções opostas. Não tem como dar certo, né? Beleza, o diagnóstico está feito. O problema é profundo. E agora? Qual o caminho para a solução? Para Vera Kandal, a virada de chave está em repensar uma palavra essencial: cidadania. Essa frase da própria autora resume tudo. Não dá para reinventar a escola sem antes repensar o que significa ser um cidadão ou uma cidadã hoje. Esse é o ponto de partida para qualquer transformação de verdade. A ideia de cidadania mudou demais. Deixou de ser só ter documentos e votar, uma coisa meio passiva que o Estado te dá. Hoje, a gente entende a cidadania como uma prática, uma construção do dia a dia, em todos os espaços sociais. E o grande objetivo é construir uma sociedade onde as diferenças não só convivam, mas sejam reconhecidas e valorizadas como parte do que a gente é. Com essa nova ideia de cidadania na cabeça, a gente finalmente chega na proposta inovadora da autora. Vamos ver como isso tudo toma forma. Ao invés de uma escola fechada nela mesma, a proposta é criar ecossistemas educativos. Pensa nisso como uma grande rede, sabe? A escola se abre e começa a conversar com todo o conhecimento que já existe lá fora, nos movimentos sociais, na cultura da comunidade, nas artes. Os muros, tanto os de tijolo quanto os simbólicos, começam a cair. E a imagem aqui mostra bem a essência da ideia. A nova educação não é sobre impor um único saber, mas sobre promover o encontro, o diálogo, a troca. É nesse cruzamento de conhecimentos que uma cidadania de verdade, inclusiva, pode finalmente florescer. Então, como seria uma escola assim na prática? Bom, ela abraçaria as diferenças em vez de tentar apagar. Ela ensinaria a gente a questionar os estereótipos, a pensar de forma crítica e a entender que existem várias formas de conhecimento que são válidas. A aprendizagem estaria conectada diretamente com os problemas e as belezas da comunidade. E aqui a gente chega na visão mais ampla. A proposta da Vera Kandal vai muito além de uma simples reforma na pedagogia. No fundo, reinventar a escola é um projeto de sociedade. Ao transformar a educação, a gente está plantando sementes para um futuro mais justo, onde a diversidade é vista como a nossa maior riqueza. A escola se torna uma espécie de laboratório para o mundo que a gente quer construir. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Olhando para a nossa realidade, para as nossas escolas, para os nossos bairros, quais seriam os primeiros passos para a gente começar a construir esses ecossistemas educativos por aqui?
Fica aí a provocação.